Este vídeo é para um true Cuban. Oi gente, aqui é o Lucas. E eu sou o Iago. E estamos aqui para indicar livros para os personagens de One Day at a Time. Pra quem não conhece essa série, ela é maravilhosa, perfeita, é da Netflix e tem 3 temporadas. A gente conheceu essa série recentemente porque infelizmente ela foi cancelada e a internet começou o movimento de Save One Day at a Time para a Netflix. Então a gente está aqui fazendo a nossa contribuição para isso. Assim como o vídeo de indicando livros para Jane the Virgin, estamos aqui para indicar livros para os personagens de One Day at a Time. E se você não conhece essa série, você precisa conhecer, porque, gente, realmente é uma série muito maravilhosa. Eu acho que a gente nunca pegou uma série que a gente ficasse reassistindo tanto quanto a gente reassiste One Day at a Time. A gente acabou as temporadas e ficou com muita saudade, a gente assiste o mesmo episódio 4, 5 vezes, porque é maravilhoso. Todos os personagens são maravilhosos. O enredo é perfeito, as piadas perfeitas, discute pontos muito importantes para a sociedade. Gente, é tudo perfeito nesta série. E se você ainda não assistiu One Day at a Time, essa é a oportunidade perfeita para você conhecer a série e ainda ter muitos livros indicados. E para você que já conhece, deixa aí nos comentários que livro você indicaria para o seu personagem preferido e qual é o seu personagem preferido. Acho que já vou adiantar aqui que o nosso personagem preferido, acho que posso dizer por nós dois, é a abuelita Lídia, a personagem mais perfeita dessa vida. One Day at a Time! One Day at a Time então vai contar pra gente a história de uma família de descendência cubana composta por uma avó, uma mãe solteira, 2 filhos, um menino e uma menina. E de quebra ainda vamos ter alguns agregados, principalmente o Schneider e o Leslie. E agora nós vamos dissecar esses personagens pra vocês e ainda indicar alguns livros para eles. E o nosso primeiro personagem é o Leslie. Ele é o médico-chefe da Penélope. Ele é aquele personagem meio solitário, meio bobão, que tá ali pra fazer a gente rir e a gente fica com dó de tá rindo dele, coitado. Às vezes bate no coração e a gente fica, ô coitado, dá vontade de abraçar e falar, vai passar, vai passar. E o livro que eu tenho pra indicar pra ele vai ser Marcador, do Robin Cook. Pra quem não sabe, Robin Cook é um autor de romance policial médico. É mais ou menos a pegada do estilo House. Nós temos um médico legista que junto com a polícia vai desvendando todos os crimes, os mistérios. Robin Cook escreve aquele tipo de livro com os mesmos personagens, mas que uma história não tem conexão com a outra, sabe? Eu já li 4 livros do autor e o meu preferido foi o Marcador, já faz muito tempo que eu li. E eu tô indicando esse livro pro Leslie porque ele gosta desse ambiente médico e ele também acha que às vezes é um super-herói. Ele tenta ser super descolado, mas é aquele tipo de pessoa que falha arduamente em ser descolado. Então eu acho que ele vai gostar do ambiente, da sensação de Marcador, dos personagens que Robin Cook constrói. Eu tenho certeza que ele vai se amarrar. Schneider é o nosso segundo personagem agregado e ele é o dono do prédio que se passa a maior parte da série. É onde a família toda mora e ele, na verdade, é uma pessoa muito solitária, então ele passa bastante tempo da vida dele lá na casa deles. Ele é muito rico, afinal ele é dono daquele prédio, o pai dele presenteou ele com aquele prédio, mas ele também não tem uma relação muito boa com esse pai, que já casou várias vezes com ex-babás, não tem um instinto paternal muito bom e os 2 livros que a gente trouxe têm tudo a ver com ele. O primeiro deles é Asiáticos Podres de Rico. A gente não leu esse livro, mas a gente assistiu o filme e gostou bastante. Pelo que todo mundo fala, a história do livro é bem parecida. Então a gente resolveu indicar esse livro pra ele, porque acho que ele vai se identificar muito com essa parte da riqueza, que é muito presente nessa história. E quem sabe ainda se envolver com romance, que também não é muito forte dele. O Schneider tem o estilo Paris Hilton de ser a pessoa rica, privilegiada e fala que já sofreu tudo de ruim que o ser humano pode ter sofrido. E o outro livro que a gente vai indicar pro Schneider é Abraços Perdidos. Esse é um livro super curto que está disponível no Kindle Unlimited, então se você quiser saber mais sobre ele ou sobre qualquer outro livro, vai no box de descrição que todos os links vão estar lá embaixo. E nessa história a gente vai ter o relato de um personagem que quando ele descobre que vai ser pai, ele começa a pensar no sentimento de paternidade que ele teve na vida, o exemplo que o pai dele foi, e a gente vai vendo essa relação sendo dissecada e como foi problemático na vida dele. Isso vai levá-lo a algumas conclusões que a gente só vai descobrir conforme a gente vai lendo o livro. Então acho que o Schneider vai se identificar nessa relação pai e filho, essa ausência e os problemas que o pai foram trazendo ao longo da vida. Eu acho que o Schneider vai entender bastante disso. E agora a gente passa para a nossa família principal. E o primeiro personagem dessa família é Dale Papito, Dale. Alex, ou o apelido dele Papito, é o filho mais novo dessa família e ele é uma pessoa muito preocupada com a aparência. Ele também quer ter várias coisas que ele não pode ter, porque afinal eles não são tão ricos. Ele é um personagem que se importa muito com o que os outros vão achar com relação à aparência dele. Então ele tem que estar bem vestido, com o cabelo arrumado, o rosto dele sempre muito bonito. E isso é muito agravado pela avó. A abuelita, ela sempre puxa muito o saco dele, sempre falando que ele é a pessoa mais bonita depois dela e que ele precisa conquistar o mundo com a aparência dele. Mas ele também é uma pessoa muito aventureira, ele gosta de jogos de videogame, então os 2 livros que a gente trouxe pra ele tem tudo a ver. O primeiro deles é Fails. O nome já diz tudo, mas eu vou explicar mesmo assim. Eu não li esse livro, mas eu tenho ele aqui encalhado na minha estante. Pelo
que eu li, a gente vai ter uma distopia em que aos 16 anos, todas as crianças e os adolescentes passam por um processo de aperfeiçoamento na sua aparência. Então eles viram seres perfeitos, vamos dizer assim. Não sei qual a conclusão dessa história, mas eu acho que o Alex vai conseguir se relacionar com isso. Porque a principal preocupação com os personagens desse livro devem ser a aparência. Mas será que ela é tudo? Não sei. E o outro livro que a gente tem pra indicar pro Alex é Coração de Aço, do Brandon Sanderson. Esse é o típico livro de aventura que eu tenho certeza que o Alex ia adorar, que envolve super-heróis, seres humanos normais que receberam certo poder e se tornaram épicos, e daí eles comandam toda uma cidade, toda uma região. Eu super imagino o Alex se vendo como um épico e como ele trataria a sociedade sendo épico. E eu acho que ele gostaria muito do poder de enfeitiçar os outros com a sua beleza. E é esse o momento que ele fala, eu já faço isso. Brincadeiras à parte, eu tenho certeza que Alex vai se amarrar em Coração de Aço. Essa vai ser uma história que vai prender a atenção dele e que vai trazer muitos ensinamentos. Nossa outra personagem é a filha mais velha, a Helena, e ela desde pequena ela é muito engajada com questões sociais, questões feministas, questões essenciais para a sociedade. A Helena está nessa série para quebrar padrões. Ainda bem que ela está lá. E ela também é uma personagem que gosta muito de videogame, assim como o Alex. Mas ela gosta mais porque ao longo da série a gente vai vendo que ela passa mais tempo jogando. Em certo momento ela decide trabalhar com isso. Então a gente vê a Helena muito mais engajada com os jogos de videogame. Ela é uma menina também muito reclusa, ela não tem muitos amigos, ela não sai de casa. Enfim, vamos lá para os livros que a gente trouxe pra ela. Diga-se de passagem, é quase uma das minhas personagens favoritas, mas ela perde de leve pra Abuelita. Minha indicação vai ser um pouquinho clichê, mas eu vou ter que fazer ela, gente. É Moxie. Esse livro tem tudo a ver com Helena, porque ela vai se enxergar muito na personagem principal de Moxie. Ela é aquele tipo de pessoa que quando tá passando por uma coisa na escola, ela vai na linha de frente e vai lutar pelo que ela acha que é certo. Ela vai se irritar um pouquinho com essa história em alguns momentos, eu tenho certeza, mas no fim eu acho que ela vai adorar a história. Vocês podem perceber que a gente indica Moxie pra vocês, pros personagens de Jane, pro personagem de One Day at a Time. Ou seja, leiam Moxie porque esse livro merece ser lido por muitas pessoas. Caso você não sabe que livro é esse, tem a minha resenha, ó. E outro livro indicado pra Helena vai ser Jogador Número 1. Mais ou menos indicado. É um livro que o Lucas leu e não gostou. Tanto assim. Tá, o Lucas não gostou tanto assim. Inclusive já tem uma resenha muito antiga do Lucas aqui no canal. E enfim, eu acho que a Helena vai gostar desse livro porque ele trata muito sobre videogames. Ele tem várias referências sobre o mundo dos videogames. Bota a referência. Eu acho que ela é uma pessoa que gosta muito dos videogames mais modernos, mas mesmo assim ela deve conhecer alguns dos anos 80. Então quem sabe ela se sinta envolvida por essa história por causa dessas referências. Mas a Helena já é uma leitora assídua, pelo que deu pra entender pela série, então, ó, ela tá lendo muita coisa boa. E antes da gente falar dos últimos personagens, se você está gostando desse vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Se você tá gostando desse vídeo, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Chegamos à nossa personagem preferida. Eu ia falar. A Abuelita, ou Lídia, é a avó dessa família. Ela saiu de Cuba e foi para os Estados Unidos quando era adolescente. Ela saiu de lá fugindo da ditadura. Ela é uma pessoa muito ligada às artes, ela é muito egocêntrica, ela dança, ela canta, ela tem rixa com a família. Como descrever essa perfeição, gente? Ela diz o tempo todo que ela é perfeita. Inclusive, Deus busca ela para conselhos. E a gente não tem como falar outra coisa sem ser que ela é perfeita, porque ela convence a gente disso. Todo episódio tem uma coisa que faz a gente amar cada vez mais ela. Então se ela não é sua personagem preferida, eu acho que agora ela vai ser, porque ela tem que ser. E o primeiro livro que eu vou indicar pra Lídia vai ser Esta Valsa é Minha. Esse foi um livro escrito pela Zelda Fitzgerald, com a intenção dela ter a própria voz e ela contar a própria história. É um livro que se passa entre os anos 20 e os anos 30 e tem tudo a ver com o ambiente que a Abuelita conviveria. Aquela atmosfera de festa de gala, mulheres muito bem vestidas, homens de smoking, charuto, rum. Então acho que a Abuelita gostaria muito de estar nessa atmosfera daquele livro. Principalmente pelo rum, ela gostaria muito desse ambiente. Eu acho que retrata muito da essência dela. Mas, como nem tudo é perfeito, eu trouxe dois livros que eu queria muito que a Lídia lesse. São dois livros da Chimamanda, Sejamos Todos Feministas e Para Educar Crianças Feministas. A Lídia, ela tem um pouquinho de problema com essas questões. Eu gostaria que ela lesse esses livros pra ela mudar de opinião, né? Porque nunca é tarde pra aprender coisas novas. Principalmente porque ela trava muitas guerras com Helena desnecessariamente. Vou defender a Helena aqui. Enfim, são dois livros bem curtinhos, mas muito enriquecedores. Eu acho que ela tá precisando. A Lídia tem muito do ensinamento machista entreado no seu discurso, mas ela também é uma pessoa muito de mente aberta. Ao mesmo tempo que ela fala as coisas que são tanto quanto absurdas hoje em dia, depois que a Helena rebate as coisas, ela pensa, pode ser melhor, não é, tô errada nesse sentido. Então é muito bom ver esse personagem que é avó antiga e que tem a mente aberta pra essas coisas, que tá disposta a aprender e a conviver nesse mundo moderno. Penélope, vai! E a personagem principal é Penélope, ou Lupita, ou os outros 300 milhões de apelidos que ela tem. E a Divorced. Gente, sério, essa série é muito incrível. Várias piadas que entram no dia a dia
e não tem como mais sair. Ela é uma mulher muito forte que criou essas duas crianças sozinha. Ela se alistou no exército e ela lutou em guerras ao lado dos Estados Unidos. Ela atualmente trabalha como enfermeira para o Dr. Leslie. Ela é uma personagem que transita muito entre o conservadorismo tradicional, carrega muito das raízes dela, mas por outro ponto ela tá muito aberta ao comportamento moderno. Um grande exemplo disso é quando ela se vê precisando de terapia. O tempo que ela passou no exército foi bastante traumático e ela acabou tendo alguns problemas psicológicos com relação a isso, e isso se reflete na vida dela. Por causa disso, os dois livros que a gente trouxe aqui pra indicar pra ela tem a ver com esse ambiente de guerra. Eu não vou indicar somente um livro, eu vou indicar uma trilogia, que é a trilogia O Século, do Ken Follett, Que vale por todos os livros do universo, porque o tamanho desse negócio, meu Deus. Essa é uma trilogia sobre o século XX, então ela vai abordar o início do século com a Primeira Guerra Mundial, até o final com pós-Guerra Fria e essas coisas assim. Mas, na minha opinião, acho que a Penélope vai gostar muito mais do terceiro livro, Eternidade por um Fio. E nesse livro a gente vai ver realmente a Guerra Fria, a situação Estados Unidos e Cuba, o fim da União Soviética, a guerra dos Estados Unidos no Vietnã. Então acho que ela vai se sentir mais próxima dessa história por conta da realidade que ela viveu. Ela é uma pessoa que ela tem os traumas causados pela guerra, mas ela também se orgulha muito de ter ido. Ela se orgulha muito de ter trabalhado pelo país e fala bastante sobre isso. Um ar bem pomposo, inclusive os filhos debocham dela por isso. Então eu acho que Eternidade por um Fio vai ser um livro que ela vai devorar, por mais que tenha mais de 1000 páginas. Mas ela também é uma mãe muito preocupada com o futuro dos seus filhos. E outro livro sobre guerra, mas que eu acho que pega mais por esse lado da questão familiar, é Fique Onde Está e Então Corra. A gente aqui também vai acompanhar uma mãe muito preocupada com seu filho. Ele é uma criança bem pequena, de 6 anos, se eu não me engano. E aqui, na verdade, a gente tem um pai indo lutar na guerra. A mãe fica em casa cuidando dessa criança. E a história dessa personagem com a Penélope se relaciona muito mais na questão maternal da relação com o filho e o pai. Ambos nesses casos, a gente vai ter uma mãe tentando suprir a falta desse pai e tendo que lidar com todos esses problemas sozinho. Se os dois pais dessa família vão voltar, estão vivos também, aí você vai ter que ler o livro e assistir a série. Bom, gente, foi isso. Esses foram todos os livros que a gente tem pra indicar para esses personagens maravilhosos dessa série. E se a gente ainda não conseguiu convencer vocês a assistirem a série, vá assistir o trailer, assiste pelo menos 2 episódios que são super rápidos, que eu tenho certeza que você vai se envolver emocionalmente com todos eles. Você vai querer conviver com eles, vai consumir essa série com um estalar de dedos. Tá tendo uma movimentação pra tentar salvar One Day at a Time, e a gente precisa fazer barulho pra conseguir salvar essa série, pra todo mundo ver que ela é muito essencial e que existe público pra esse tipo de conteúdo. Então assistam One Day at a Time. Então deixa aí nos comentários sua indicação pro seu personagem preferido e para qual outra série você gostaria que a gente fizesse essas indicações. Deixe seu joinha se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.